Impressionante! Trago agora sim para vocês uma denúncia de Marcel Van Hatten. Ele faz uma denúncia grave de abusos e perseguição do Supremo Tribunal Federal. E logo em seguida, por incrível que pareça, algo surreal acontece. Um dos filhos de Bolsonaro, ele é indiciado pela Polícia Federal. A imunidade parlamentar dele, por onde ficou? Ficou de lado, assim como Marcel Van Hatten, mais uma violação à imunidade parlamentar. E isto, agora, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil, vai ser muito mais fácil fazer essas denúncias. Já foram feitas denúncias, vai ser levado até o Washington, diretamente nas mãos dos congressistas que fazem parte da bancada de Donald Trump, né? Os republicanos. E nós vamos aqui trazer em primeira mão o que está acontecendo, o que pode acontecer. Sim, pode acontecer a qualquer momento o que nós gostaríamos, que tudo isso caísse por terra. O PL da anistia vai ser colocado em pauta, segundo o Zucco, é uma das prioridades, o deputado Zucco, líder da oposição, faz também denúncia e traz à tona. Hugo Mota não tem mais para onde correr, ele está na parede. E o ministro Alexandre de Moraes, relator dos atos do dia 8 de janeiro, das milícias digitais, e etc, etc., o que vai acontecer com ele? Pode ser preso? Vai ser denunciado? Bem, já foi. Eu estou aqui com vocês, assunto do dia, Daniela Alvarenga, as fontes na tela, sim, para provar que nós trazemos a verdade. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. O Marcel Van Hatten, o deputado, afirmou que a Organização dos Estados Americanos é a parte do problema e não da solução, no caso envolvendo a censura no Brasil. A fala de Van Hatten ocorreu durante reunião na tarde desta terça-feira, com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que integra a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. É o Pedro Vaca, que ficou impressionado. Inclusive, o que ele disse? Ele disse o seguinte: e isso que eu recebi, estas denúncias são impressionantes. E tanto é, pessoal, que agora o Marcel Van Hatten, ele fez aí a denúncia sobre os constantes abusos praticados pelo Supremo contra a liberdade de expressão no Brasil. No começo da reunião, integrantes da OEA chegaram a exigir que o encontro não fosse gravado. Mas Pedro Vaca concordou com a gravação após o pedido de transparência feito por Marcel Van Hatten, ou seja, para que todos vejam, inclusive os ministros, que eles estavam fazendo denúncias concretas, que todo mundo sabe o que está acontecendo. Durante um encontro, o deputado gaúcho confirmou ao conselheiro que os abusos têm sido denunciados há anos e nada acontece, inclusive no exterior e na própria OEA. Reforçou que as duas medidas cautelares apresentadas à organização sobre a censura do X, rede social de Elon Musk, e o caso de perseguição judicial e policial que está sofrendo, ainda estão sem respostas, e rebateu a afirmação do Supremo que apenas 125 brasileiros foram censurados no Brasil. É mentira que apenas 125 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente no ano passado, o X, rede social de Elon Musk, ele pode confirmar isso, não precisa dos deputados, né? Que foi derrubada, a rede social que foi derrubada, mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, com claro abuso de autoridade e que sequer estão denunciados e que podem usar as redes sociais. Nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil, afirmou Marcel Van Hatten. Digo para vocês que isso aconteceu conosco. Durante uma fala, Marcel apresentou
comissário Pedro Vaca alguns exemplos de perseguição política feito aos opositores do governo atual. Inclusive, eu vou trazer aqui daqui a pouco o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. O deputado gaúcho responde após denunciar na tribuna da Câmara dos Deputados o abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante todo o processo envolvendo o ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Sobre Felipe Martins, Marcel Van Hatten sugeriu ao comissário que ele também seja ouvido pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos. Em resposta aos parlamentares, o Pedro Vaca afirmou que a visita ao Brasil busca documentar todas as denúncias relacionadas à censura no país. Vaca pediu aos parlamentares mais informações sobre o bloqueio das redes sociais, como os usuários foram notificados, os bloqueios. Que notificado? Nem notificação muitos receberam, nosso caso é esse. Nós não recebemos notificação nenhuma. Apenas, eu não vou aqui, né, falar sobre este assunto, porque não nos compete, mas, pessoal, que o abuso de autoridade, que decisões monocráticas têm afetado muitos brasileiros inocentes, isso tem acontecido. Olha, impressionante. Olha aí na sua tela agora. Olha, veja correndo. A polícia intima Eduardo Bolsonaro. O motivo é um absurdo sem igual. Saiu aqui no jornal da Cidade Online. Mesmo com a corte, com a Comissão Interamericana, na semana em que a OEA vem ao Brasil especificamente tratar de violações à liberdade de expressão, este parlamentar é intimado pela PF. O crime? Discursar na tribuna da Câmara, criticando o delegado que faz tudo que um ministro, o relator dos atos das milícias digitais, dos atos do dia 8 de janeiro, relacionado a isso. Eduardo Bolsonaro, ele fez uma declaração bombástica. O deputado, ele revelou nesta segunda-feira que foi intimado pela Polícia Federal por críticas dirigidas ao delegado Fábio Schor, que inclusive recebeu aí ele elevou o seu cargo. O governo deu esse presentinho para ele, né? O Fábio Schor, ele foi responsável por investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, políticos e militares de direita. Segundo Eduardo, a intimação está relacionada a um discurso feito por ele na tribuna da Câmara dos Deputados, no qual criticou duramente o delegado, assim como Marcel Van Hatten fez. Em uma publicação no X, o deputado fez essa afirmação. Na semana em que a Organização dos Estados Americanos me acontece uma coisa dessa. Eduardo Bolsonaro também declarou que a medida contra ele se dá porque é escrivão da Polícia Federal licenciado para exercer o mandato parlamentar. Então, abre aspas, Eduardo Bolsonaro dizendo: estão movendo um processo administrativo contra mim, porque sou da Polícia Federal e fiz críticas durante um discurso, disse ele. O episódio ocorreu em 14 de agosto de 2022, quando Eduardo Bolsonaro, durante um discurso na tribuna da Câmara, chamou o delegado de cachorrinho do ministro, corrigindo-se em seguida para dizer que a comparação era injusta com os cães. O deputado chegou a usar palavras mais ofensivas e reforçou as críticas. O serviço entre aspas, eu não vou dizer essa palavra, né? É mais qualificado do que o que vocês fazem, atacou. De acordo com o documento lido por Eduardo, o processo administrativo foi aberto porque o parlamentar teria feito críticas infundadas à atividade policial regularmente exercida por um delegado da Polícia Federal junto ao STF. Mas é a imunidade parlamentar aonde fica, né? Como diz aí o Marcel Van Hatten, ele especificou para Pedro Vaca, Pedro Vaca afirmou aos parlamentares que recebeu milhares de pedidos de reunião de brasileiros que gostariam de denunciar as censuras que sofreram nos últimos anos. A comissão permanece no Brasil até sexta-feira e terá ainda reuniões no Rio de Janeiro e São Paulo. A reunião contou ainda com as participações dos senadores
senadores Damares Alves, Jorge Seife, Eduardo Girão, esse Eduardo Girão, que inclusive foi até a audiência lá na Câmara dos Deputados, com Elvira Salazar, Cris Smith. Também esteve aí na reunião Magno Malta, que rasgou o verbo, e os deputados federais Bia Kicis, Gustavo Gayer, Lucas Rederker, Alexandre Ramagem, que inclusive teve o seu gabinete vasculhado aí pela Polícia Federal, se eu não me engano, né? Sua casa. O Nicolas Ferreira também esteve, Nelsinho Padovani e a ex-deputada Carla Zambelli. Que foi caçada, pessoal. Olha só, vejam só, né? Em que mundo, em que país nós estamos? Vendo nosso país indo para o abismo, com um desgoverno total. O que mais nos deixa indignado é ver a imprensa mostrando aí a alta do preço nos alimentos, mostrando a alta no preço em várias aí, coisas que o povo brasileiro necessita, né? Por exemplo, esses dias o atual mandatário do Brasil deu uma declaração absurda que o povo não tem que comprar se estiver caro. Então o povo vai passar fome? O povo não vai ter energia elétrica, água em casa? O povo não vai mais andar e trabalhar porque a passagem de ônibus está caro? É um absurdo total. Nós precisamos de um ponto final em tudo isso, uma mudança radical.